Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. É com muita alegria que passo para vocês aí um curso de programação, operação e aplicação do povoador Renichal. Muita gente tem pedido isso no canal, é uma coisa muito interessante e eu estou atendendo aí com esse curso, tá? Nós vamos falar desde o básico das aplicações básicas da linguagem Fanuc, Siemens, Heller, com aplicação de subrotina, sem aplicação de subrotina, com exemplos. Vai ser muito legal, vocês vão aprender, com certeza, tá? Existem outros vídeos no canal que eu gostaria de sugerir para vocês, que é o curso de programação CNC, linguagem Fanuc, Siemens. Tem um curso de operação de máquinas em geral, CNC, Fanuc, Siemens. Tem um curso de processos de fabricação que envolve os processos desde a Idade da Pedra, quando o pessoal fazia ferramenta com pedra, até os dias de hoje, né? Tem o mundo corporativo, que acompanha em capítulos o livro de Max Gehlen, O Mundo Corporativo, o nome do livro. Tem um livro também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também acompanhamos por capítulos, apresentamos por capítulos, um livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Humberto de Campos, que conta a história do Brasil de um formato que pouca gente conhece, né? E temos os diversos também, que você tem várias opções aí de vídeos, como parei de fumar, como não perder dinheiro em leilão virtual, sobre o preço dos combustíveis, como o preço da Petrobras, né? Gratidão, qual a diferença de um câmbio manual com câmbio automático, como funciona o diferencial do veículo, como funciona o avião a jato, e tem bastante coisa interessante, como não colidir máquina CNC. Então é muito interessante, tem vídeos de algumas máquinas trabalhando, explicando sobre a condição dos eixos, é muito interessante, tá? Eu diria para vocês, quem não está inscrito no canal, que se inscreva no canal. Nosso trabalho é voluntário, né? E espalhem para os amigos, na faculdade, no trabalho, seus vizinhos, seus amigos, que para muita gente alguma coisa dessa pode ser interessante, ok? Vale lembrar que vídeos anteriores você pode entrar numa página que tem endereço www.cnctecnologia.com.br/canal.htm e lá vai abrir as capinhas dos respectivos vídeos para que você possa escolher aquele que você deseja assistir. Um abraço a todos. F. Corrigir posição da peça rotacionando a mesa. Muitos erros de posicionamento da peça para a usinagem são corrigidos por ações baseadas em medições realizadas com o povoador de medição frontal. Então, peças anteriores a gente falou sobre isso, aí que está entrando agora a medição frontal, que corrige a face, o erro de face, de plano da face, o alinhamento da face. Quando existe variação na repetibilidade e posicionamento de uma peça fixada na mesa, na máquina, no pallet no caso, né? No sentido do giro do pallet, no caso o eixo B em centros de usinagem horizontais e C nos verticais, pode corrigir esse erro com um giro no ângulo
correspondente ao erro encontrado na palpação da face da peça. A palpação frontal é realizada em 2 pontos, em uma distância conhecida, baseada na diferença de medidas encontrada entre os 2 pontos. Na medição frontal, processa-se um cálculo trigonométrico via programa NC, que coloca em uma variável o valor do ângulo do erro da face. Na sequência, é solicitado um giro do parte no valor do ângulo carregado dentro dessa variável. Tá? Quando eu falo em centro de usinagem horizontal, aí ele é palpado frontal para girar a mesa. No vertical, ele tem que ser radial, tem que apalpar. Aqui no horizontal eu vou de frente, o eixo Z que palpa. Nos verticais, eu tenho que palpar por Y ou por X e fazer girar a mesa baseado nisso. Tá? Então a diferença é essa. Então não vou conseguir palpar frontal numa máquina vertical e girar a mesa se a face que eu vou apalpar frontal está virada para cima. Então não vou conseguir corrigir isso. Eu corrigiria isso no eixo A. Tá? No eixo de giro, o eixo C, não, aí não conseguiria corrigir. Ok? Então como é que funciona aqui? Tá? Aqui a face da peça, né, amarelo aqui, tá por um erro de posicionamento, está bem exagerado para a gente conseguir visualizar o sistema. Né? Então, aqui seria uma máquina horizontal, o eixo B, no caso se gira aqui o eixo B, né? E o palpador aqui olhando de cima, eu tenho o eixo C, quando eu vou para essa coordenada, é o eixo Z frontal aqui, né? Olhando de cima, aqui no centro o Y está subindo nessa direção, na minha direção aqui, estou da frente para essa face, né, para essa face amarela, né. Então o apalpador, o que ele vem? Ele vem numa posição de X1 e apalpa em Z. Aí esse valor Z1, né, você vai pegar, ele vai na variável 137. Quando ele toca aqui, ele joga o valor do Z aqui na variável 137. O que você vai fazer? Ou, se for com Siemens, no REC 37. Tá? Bom, eu vou jogar na variável, no Fanuc na variável 700, no Siemens no R700. Eu pego esse valor aqui, ó, e jogo, já que acabou de medir, eu jogo na variável 700, esse valor medido em Z. Aí, movimento em X para cá, e vou tocar em Z novamente aqui, nesse sentido aqui, tá? E aí, o valor medido que está na variável 137 novamente, agora vai ser o novo valor na variável 137, eu coloco na variável 701. Por isso que tem que colocar o valor logo que mede, porque senão perde o valor. Eu palpei aqui, foi na variável 137, palpei aqui, foi na 137 de novo. O valor daqui sobrepôs esse. Então por isso que eu tinha que pegar, logo que eu medi aqui, pegar o valor e jogar na variável 700. Então já guardei ele. E guardei na 701 o valor que eu peguei aqui. Tá? Aí, eu vou na gavetinha 710, que vai ser a medida A, essa alturinha aqui, ó, a medida A, a alturinha do triângulo que está aqui, ó, é a diferença de altura em Z. O que vai ser a medida A? A variável 701, que é esse ponto que eu palpei em X, menos a variável 700. Então, aqui está essa diferença de altura, vai para a variável 710, ou E710. Então, nessa caixinha, eu vou colocar o valor da distância A, que eu consegui pegar através dessa palpação. Isso tudo via programa, tá? Aí, a variável, o comprimento C eu tenho, que é x2 menos x1, que está aqui, ó, 720, que é a medida C, variável 720, que é igual à medida C, que é a coordenada x2 menos a coordenada x1, que eu tenho também, vamos supor. Aqui é x400, aqui é x200, então a medida C vale 200. Então na variável 720 eu vou pôr o valor de 200. Tá? Então eu tenho aqui um triângulo agora. Eu tenho a medida A e tenho a medida C. O arco tangente da medida A dividido pela medida C vai ser esse ângulo de deslocamento, que eu vou chamar de variável 750.
Então, a variável 750 é igual ao que? O arco tangente do que? Da variável 710, que é a medida A, dividido pela variável 720, que é a medida C. Então, aqui vai o ângulo nessa 750. Tá? Com isso, a peça fica alinhada perpendicularmente ao fuso e a usinagem é inicializada com a peça na posição correta. Então, ela alinha aqui, então mando girar a mesa, né, na posição correta, e aí a minha ferramenta já entra com o plano aqui certinho, paralelo ao eixo C. A peça não estaria torta mais. Tá? Como que faria esse giro no programa? No Fanuc, numa sentença qualquer lá, ponho variável 750 igual a 6, por exemplo, aqui na verdade o valor vai estar aqui dentro. Isso aqui não é para ser carregado, ela já está lá dentro. Tá? Ou no Siemens, mesma coisa, isso aqui já está lá dentro através daquele cálculo que nós fizemos anteriormente. Isso aqui foi para a gente entender que, vamos supor, 6 graus, ele ficou com o número 6 aqui dentro dessa variável com o número 6. Isso através do cálculo. E aí, para mim corrigir a rotação, no Fanuc eu ponho G0, B, variável 750. Ele vai rodar, se estava no 0, por exemplo, né, vai rodar os 6 graus, B6. E aqui, coordenada direta, 6 graus também, B igual direct coordinate, DC é direct coordinate, ele vai fazer o caminho mais curto. Aqui ele só vai fazer o caminho mais curto, tá? Virar esses 6 graus. Aqui ele gira 6 graus e aqui ele gira 6 graus também, os dois pelo caminho mais curto. Agora, se eu estivesse usinando a 90 graus e fosse fazer isso aí eu pôr 90 mais esse grau aqui para fazer o giro, né? E aí ele vai rotacionar, fazer a mesa a girar e posicionar. Então aqui é o eixo B. Nesse caso, se fosse numa máquina vertical, eu teria que apalpar em X ou em Y, não seria em Z, tá? E faria o mesmo raciocínio, mesma coisa, subtraria, tal, giraria aquele triângulo, raciocínio mesmo. Ok? Outra coisa, eu não estou detalhando o ciclo, que nem o ciclo de medição aqui, né, que é palpou frontal e tal, porque eu vou seguir a didática do curso, que eu vou explicar passo a passo as coisas para que sejam bem entendidas. Tá? Então, essa fase agora, eu estou mostrando exemplos da aplicação do palpador. Tá? Depois eu vou ensinar como é que você mede, como é que você trabalha esses números dentro das variáveis, tudo isso detalhadamente em aulas posteriores. Tá? G. Corrigir posição rotacionando o sistema de coordenadas, ou com G68 no Fanuc ou com o ROT no Siemens. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Corrigir um erro de plano pelo plano de ataque. No G17, que é a superfície que a gente ataca com a ferramenta, nessa condição do plano G17, a superfície que recebe o ataque é o XY. A superfície, o eixo que ataca é o eixo Z. Então, nós vamos ter um eixo Z atacando, de penetração, e o plano é o XY. Tá? Então, nós vamos fazer uma rotação desse plano, rotacionar o sistema de coordenada inteiro, corrigindo a posição da peça. Tá? Então, agora não é com correção de mesa, agora nós vamos fazer como se a máquina estivesse torta, acompanhando a peça. Tá? Está rotacionando como se fosse rotacionar a mesa na máquina, para que a máquina acompanhe a coordenada da peça, do erro da peça. Tá? Então, quando existe, nós vamos entender melhor aqui para frente. Quando existe variação de repetibilidade de posicionamento de uma peça fixada na mesa da máquina, do pallet, no sentido de tombamento do pallet, rotacionando o plano XY, rotação em torno do eixo C, em centros de usinagem horizontais, pode-se corrigir esse erro com um giro no ângulo correspondente ao erro encontrado na palpação horizontal da peça.
Lembra qual é o giro do eixo C no centro de usinagem? O eixo C, ele gira em torno do eixo Z. Eu vou repetir de novo. O eixo C gira em torno do eixo Z. Então, esse tombamento do plano XY, ele acompanha a rotação do eixo C numa máquina horizontal. Tá legal? Então nós vamos, numa máquina vertical, a gente corrigiria isso pelo giro da mesa, que é o eixo C é a mesa. Agora, aqui o eixo C, a não ser que você tenha no seu dispositivo algum eixo C, seja uma máquina de mais eixos e você consiga corrigir no eixo C também. Tá? Senão, você vai ter que rotacionar o sistema de coordenadas através dessas funções aqui em cima, G68 ou ROT. Tá? E aí ela acompanha a rotação do erro da peça. Né? Então, a palpação pelo eixo vertical Y é realizada em 2 pontos, em uma distância conhecida baseando na diferença das duas alturas encontradas entre os 2 pontos na vertical. Processa-se um cálculo trigonométrico via programa CNC, que coloca em uma variável o valor angular do erro no sistema de coordenadas cartesiana. Na sequência, é solicitado um giro do sistema de coordenadas, zero peça, no valor do ângulo carregado dentro dessa variável. Com isso, o sistema de coordenadas fica posicionado de acordo com a posição da peça e a usinagem é realizada acompanhando a posição da mesma. É a condição de ajuste e de execução do programa. Então, o meu programa normal, que foi programado, tá, aqui está a origem zero peça, tá, aqui está o dispositivo, aqui está o zero máquina, aqui está as distâncias do zero máquina para o zero peça, tudo normal. Tá? Então, eu considerei que a minha peça estaria paralela, que nessa linha do centro aqui, ó, estaria paralela, no caso, com o eixo X e bem perpendicular 90 graus do eixo Y. Tá? Aí, vamos supor, isso aqui já aconteceu também na MWM, eles perdiam muita peça, muito bloco de motor, porque às vezes o operador não limpava bem o dispositivo, ficava um cavaquinho aqui, uma sujeirinha, e ele era apoiado pelas duas laterais, que eu já falei no exemplo anterior, que vinham fresada de uma fresadora duplex, que fresava essa superfície inferior aqui e essa superior aqui. Vinha fresado essas duas faces. Né? Então ele apoiava essa face aqui para a usinagem. Naquele mesmo processo da seleção dos 5 modelos anteriormente falados, né? Peça A, B, C, D, E. Então esse mesmo bloco, ele era posicionado aqui com uma sujeira. E aí, exagerando, ficava assim. Né? Ficava na condição que a peça ficava inclinada. E ficava, às vezes, acontecia de ficar marca aqui de vazio, manchas na usinagem e aqui excesso de usinagem. Porque a peça ficou inclinada. Tá? E aí saía, matava a peça. Tá? Então, o que nós fizemos lá? Isso aqui foi uma coisa prática no bloco do motor da MWM. Nós apalpamos aqui na posição Y, trouxemos um X para cá, né? E apalpamos o Y. Esse Y aqui, ele é armazenado, já que apalpa, ele é armazenado numa variável 136. Aí a gente pega ele e joga na variável 700. Aí puxa em X para cá e manda apalpar novamente em Y. Quando ele toca aqui, ele vai jogar na variável 136, sobrepondo aquele outro valor. Aí a gente joga na variável 701. Aí faz aquela continha. Vamos no desenho seguinte aqui, vai ficar mais fácil. Então, ó, quando eu dei aquela primeira apalpada aqui, ó, no Y1, o valor foi no 136. Como é que eu peguei o valor? Valor variável 700 igual a variável 136, que é o Y1. Aqui no programa você não põe Y1, você põe variável 700 igual a variável 136. Aí ele pega o valor e joga aqui. Ou R700 igual ao REC 36 aqui no simples. Então, na variável 700 foi a primeira apalpação em Y. No 701, a mesma coisa.
A segunda palpação em Y. Então, essa alturinha aqui, ó, o verdinho aqui é o cavaco que ficou no meio atrapalhando aqui, ó. Essa alturinha aqui, que é a alturinha A do triângulo, eu pego como? Que eu chamei de variável 710, que é igual a é a altura do Y2 menos a altura do Y1, que seria a variável 701 menos a variável 700, ou S701 menos S. Aí vai essa alturinha A no variável 710. A medida C, que é a distância de apalpação, que é o comprimento aqui do triângulo, ela vai, eu coloquei, isso aqui é o que eu defini, vai no variável 720, que é a medida C, que é o que? A cota do x2 menos a cota do x1. Tá? Aí é isto menos isto, né? Por exemplo, aqui é, vamos supor, é 50 positivo, aqui é 50 negativo. 50 seria 100, né? 50 mais 50 seria 100. Só que está menos lá, né? Então, 50 positivo, menos 50, menos com menos dá mais. Então, vira positivo. 50 mais 50 dá 100. Aí vai o 100 o valor aqui. Aqui, vamos supor, deu 4. Então, o que é esse ângulo 750? Ângulo 750 o que é o arctangente do que da altura do A, que é a variável 710, dividido pelo comprimento C, que é a variável 720. Então o ângulo, esse ângulo de inclinação vai aqui. E aí no seu, por exemplo, se é encontrado um desvio de 6 graus, esse valor ele fica carregado assim. Na verdade eu não vou carregar ele assim no meu programa, porque o que carrega é essa fórmula aqui. Vou pôr variável 750 igual a essa divisão aqui. Vou colocar variável 750 é igual a arctangente da variável 710 dividido pela variável 720. Só isso. Ele faz as contas e joga o valor aqui dentro. Os 6 graus vai aqui dentro, tá? Só isso aí, no R é a mesma coisa, tá? Como que ele faz o giro, então? Aqui. Aí a hora que eu vou girar para corrigir, põe G68. Então o G68 faz o que? A rotação do sistema de coordenada. Aqui o X e o Y seria o ponto do eixo que vai girar em torno do eixo. Então é como se eu fosse espetar um eixo para giro. Então eu espetei no x0, y0. O que? O variável 6 graus. Aqui que deu na conta, deu 6 graus. Que é uma sintaxe, tá? É o R, é o ângulo que vai rotacionar o G68. Tá? E aqui também no Siemens é a ROT, RPL, 6 graus. Tá? Então, rotacione 6 graus. Aqui também rotacione em torno do x0, y0, 6 graus. Tá? Então é assim que funciona. Né? Então a partir da N500 é inclinado o sistema de coordenadas. Tá? Aí para cancelar, que depois no fim desse sistema eu tenho que voltar normal para a máquina ficar carregando isso. Né? Aí põe G68, x0, y0, R0. Então eu zerei novamente aquela situação de correção lá de giro. Ou no Siemens eu escrevo só trans. O trans cancela todos esses frames, esse hot. Tá? E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que podem ser úteis para você. Divulga aí nas redes sociais, nos amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, ou para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Um abração.